Bom dia, amigos, bom dia a todos do Facebook da ISCO Recife, que acompanham aqui as nossas reflexões sobre o Bhagavad Gita, que se destinam a trazer para todos um bom dia. Bhagavad Gita é a canção do Senhor Supremo, é a mensagem do próprio Deus, falada diretamente por Ele, e nós podemos ter aproveito desse conhecimento transcendental para podermos compreender corretamente a nossa posição nesse mundo. Nós estamos meio perdidos aqui, identificados com a matéria, pensando que somos matéria, mas a matéria está a todo momento se dissolvendo, se transformando, e a gente fica sem saber o que nós somos realmente. Então vamos aproveitar as palavras de Krishna, vamos aproveitar os ensinamentos transcendentais que Krishna nos deixou, e agora nós estamos falando sobre as atividades, o karma. O karma, as atividades, elas nos prendem a esse mundo, porque cada atividade gera uma reação, e a reação é uma outra ação que vai gerar outra reação, e assim cria uma teia de ações e reações que nos fazem permanecer nesse mundo. O apego é aquilo, o gosto por esse mundo é o que nos faz permanecer aqui. Esse gosto, ele é originalmente o amor por Deus. Nós temos a natureza de amar a Deus, mas de alguma forma temos também o livre-arbítrio e podemos não querer amar a Deus. E assim temos que ficar sob o abrigo da energia externa de Deus, chamada Maya, a ilusão material. E aqui vivemos nessa matrix, pensando que somos os executores de ações, mas que na realidade elas estão sendo feitas pelos modos da natureza. Jai Hare Krishna, e vamos aqui ler o verso 29 e 30 do Bhagavad Gita, que traz uma mensagem para o nosso dia de hoje, uma mensagem sobre as atividades. Verso 29, lendo o sânscrito: Prakrite guna samudha sanjate guna karmasu tam akritsnavito mandam Krishna kritsnavim navichalaye. Confundidos pelos modos qualitativos da natureza, os ignorantes ocupam-se plenamente em atividades materiais e tornam-se apegados. Mas os sábios não devem perturbá-los, embora esses deveres sejam inferiores por causa da falta de conhecimento daqueles que os executam. Então, aqueles que têm conhecimento, eles não se ocupam em atividades de gozo material, sabendo bem a natureza dessas atividades. Significado: por sua divina graça, Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. As pessoas que não têm conhecimento se identificam falsamente com a consciência material grosseira e estão cheias de designações materiais. Este corpo é uma dádiva da natureza material, e quem é demasiadamente apegado à consciência corpórea é chamado chamado manda, ou uma pessoa preguiçosa. Sem compreensão da alma espiritual, os homens ignorantes pensam que o corpo é o eu, aceitam os laços corpóreos com os outros como parentesco. A terra que obtém o corpo é seu objeto de adoração, e consideram as formalidades dos rituais religiosos como fins em si mesmos. Trabalho social, nacionalismo e altruísmo, algumas das atividades dessas pessoas que cultivam designações materiais. Sob o encanto dessas designações, vivem ocupadas no campo material. Para elas,
a percepção espiritual é um mito e, por conseguinte, elas não estão interessadas nisso. Enquanto aqueles que são iluminados na vida espiritual não devem tentar agitar essas pessoas materialmente absortas. É melhor prosseguir com suas próprias atividades espirituais em silêncio. Essas pessoas confusas talvez se ocupem com os princípios morais primários da vida, tais como a não violência e outros trabalhos materiais beneficentes. Então aqui Prabhupada faz uma análise muito clara, né, mostrando assim realmente o perfil das pessoas, né, que estão identificadas com o corpo material. Então aqui Prabhupada fala que no máximo elas conseguem ser pessoas religiosas, né, e piedosas, né? Mas o objetivo de sair desse mundo e se livrar do ciclo de nascimentos e mortes não está disponível para essas pessoas. Então, vamos continuar. Homens ignorantes não podem apreciar as atividades em consciência de Krishna e por isso o Senhor Krishna aconselha-nos a não perturbá-los, poupando assim nosso tempo precioso. Mas os devotos do Senhor são mais bondosos do que o Senhor, porque compreendem o propósito dele. Por conseguinte, eles sujeitam a todos os tipos de risco, chegando até mesmo a aproximar-se de homens ignorantes para tentar ocupá-los nas atividades da consciência de Krishna, que são absolutamente necessárias para o ser humano. Então, apesar de Krishna aconselhar que nós não, que deixe para lá as pessoas ignorantes na sua vida ignorante, os devotos conscientes de Krishna, eles têm mais misericórdia do que o Senhor, no sentido de que eles compreendem o propósito de Krishna, né? Krishna quer nos aliviar, mas a gente aceita a austeridade para satisfazê-lo no seu desejo maior, que é salvar as almas caídas. Verso 30. Mai sarvani karmani sanyasya dyatatma cetasa nirashi nirmano bhutva judyasva vigata jvaraha. Portanto, Ajna, ofertando-me todos os teus trabalhos em pleno conhecimento de mim, sem desejo de lucro, sem alegares ter alguma posse, livre da letargia, luta. Significado. Este verso indica claramente o propósito do Bhagavad Gita. O Senhor ensina que temos que nos tornar plenamente conscientes de Krishna para executarmos deveres como se fosse uma disciplina militar. Então aqui, Krishna quer que nós trabalhemos, mas que, no caso Arjuna, façamos isso pensando nele, né? E livre de toda a letargia ou preguiça devido à identificação corpórea. Este preceito pode tornar as coisas um pouco difíceis, mas devemos ser dependentes de Krishna e cumprir nossas obrigações, porque esta é a posição constitucional da entidade viva. Sem a cooperação do Senhor Supremo, não se pode ser feliz, porque em sua posição constitucional eterna, a entidade viva subordina-se aos desejos do Senhor. Portanto, se Krishna ordenou que Ajna lutasse como se o Senhor fosse seu comandante militar, devemos sacrificar tudo para satisfazer o Senhor Supremo e, ao mesmo tempo, cumprir os deveres prescritos sem alegarmos para nós a posse de algo. Ajna não precisava
ponderar a ordem do Senhor. Tudo o que ele tinha a fazer era cumpri-la. O Senhor Supremo é a alma de todas as almas. Portanto, quem não leva em conta seus interesses pessoais e depende unicamente e exclusivamente da alma suprema, ou, em outras palavras, quem é plenamente consciente de Krishna, chama-se Adhyatma Chetasa. Nirashi significa que se deve agir sob a ordem do amo, mas não se devem esperar resultados frutivos. Embora conte milhões de dólares para seu patrão, o caixa não exige para si um centavo sequer. Da mesma forma, deve-se procurar entender que nada no mundo pertence a alguém em particular, pois tudo pertence ao Senhor Supremo. Este é o verdadeiro significado de Mai, ou para mim. E quando agirmos em consciência de Krishna, de certo, não reivindicaremos a posse de nada. Essa consciência chama-se Nirmama, ou nada é meu. Se houver alguma relutância em cumprir esta ordem rígida, que não leva em consideração os assim chamados laços de parentescos corpóreos, tal resistência deve ser eliminada. Desse modo, podemos nos tornar Nirgata Jwaraha, ou sem mentalidade febril ou letargia. Todos, conforme sua qualidade e posição, têm uma determinada espécie de trabalho a executar. E todos esses deveres podem ser ofertados em consciência de Krishna, como foi descrito acima. Isso nos conduzirá ao caminho da liberação. Jai Hare Krishna. Então aqui Prabhupada explicou muito bem como é a consciência de Krishna, né? Consciência de Krishna não é inação, mas consciência de Krishna é trabalhar oferecendo todos os resultados para o Senhor Supremo e não alegando posse de nada. Jai Hare Krishna. Então vamos encerrar essa live maravilhosa de hoje, né? Desejando novamente um bom dia. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook para ver se tem alguma pessoa ao vivo nos assistindo. Não tem. Hare Krishna. Então vamos encerrar a live por agora e vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos. Hare Krishna.